Bom dia, meu querido. Que alegria poder estar contigo mais uma vez, meditando na palavra do Senhor. Nós estamos aqui na nossa Palavra Viva 2023, meditando em textos bíblicos que edificam a nossa fé, que fortalecem a nossa caminhada, que nos trazem esperança em meio à tribulação. E hoje eu quero compartilhar contigo sobre um personagem bíblico do Velho Testamento que foi importante, fundamental para a continuidade do plano de Deus para a sua geração. E esse homem é Neemias. Neemias é conhecido biblicamente por ser aquele que retornou do cativeiro para reedificar os muros de Jerusalém, a cidade que Deus determinou para que ali se desenrolassem capítulos importantíssimos da história da salvação, né? Desde Abraão, passando por Davi, passando pela reconstrução do reino e pela vinda de Jesus, a vida, a obra, a morte, a ressurreição de Jesus, tudo aconteceu ali em Jerusalém. Então, essa cidade sempre esteve marcada na geografia de Deus como importante, central em toda a história da salvação. E aqui nós vamos ver um episódio dessa história que é da reconstrução dos muros de Jerusalém, quando os cativos judeus começaram a retornar do cativeiro babilônico por volta lá do quinto século, né, antes de Cristo. Nós vamos ver algumas características aqui de Neemias. E o que me destaca na vida dele é que Neemias era um homem de oração. Quando você lê os 13 capítulos do livro dele, você vê tudo que ele fez foi permeado, foi antecedido, foi depois concretizado, né? E agradecido a Deus por meio de orações. Então, desde o começo até o fim do livro, Neemias 1:4 começa com uma oração de Neemias a Deus pela reconstrução, e Neemias 13:31, o último versículo do livro, também encerra com uma oração de Neemias, rogando a Deus que lembrasse de todo o bem que ele havia feito em prol do seu povo na sua geração. E com base na história, na trajetória de Neemias, eu identifiquei aqui 10 princípios, 10 efeitos da vida de oração sobre a liderança, sobre o exercício da liderança, né? Então, 10 efeitos da vida de oração sobre o exercício da liderança. E nós vamos pegar o exemplo de Neemias e transpor isso para as nossas vidas. Então, líderes de oração. Neemias era um líder de oração. Trazia oração como prática da sua vida. Vamos ver 10 efeitos dessa vida de oração de Neemias no seu ministério. Primeiro, líderes de oração realizam grandes obras. Líderes de oração realizam grandes obras. Neemias 6:3 é o texto onde Neemias fala: estou envolvido, estou ocupado numa grande obra. Neemias tinha dimensão do desafio que era reconstruir os muros de Jerusalém, não só a obra em si, mas todo o contexto de oposição dos povos ao redor que não queriam que esta obra fosse feita. Neemias tinha consciência da grandeza da obra da qual ele estava envolvido. Então, líderes de oração, eles realizam grandes obras. Eles vão além dos limites humanos e naturais. E por que eles vão além? Porque a oração traz os recursos necessários para que a gente faça grandes obras. Eu fico maravilhado porque Deus é especialista em usar gente comum para fazer coisas incomuns. Homens de oração são homens comuns, mas que em Deus realizam coisas incomuns. Como diria Davi, em Deus faremos proezas. Neemias era um homem desses. Ele fez uma grande obra em 53 dias, 52 dias, ele reconstruiu os muros de Jerusalém. Sobrenaturalmente, porque Deus estava com ele realizando essa obra. Então, primeiro, líderes de oração realizam grandes obras. Segundo, líderes de oração não temem ameaças. Neemias 6:11 narra
de uma pegadinha, né, que algumas pessoas queriam colocar Neemias. Olha, estão te ameaçando, estão dizendo que vão acontecer isso e aquilo com você. Foge para dentro do templo e se abriga lá para você ficar seguro. Mas essa fuga, né, aparentemente segura para dentro do templo, representaria um pecado naquela época. E Neemias discerniu isso e falou: e eu sou homem de fugir, né? E eu sou homem para fugir de desafio, de ameaça, né? Não vou fugir. Estou aqui envolvido, vou continuar trabalhando e não vou fugir da raia, né? Como se diz hoje em dia. Ele não se intimidou com a oposição à sua obra. Por quê? Porque ele sabia que a obra que ele estava fazendo não era só uma reconstrução física, mas uma reconstrução fundamentalmente espiritual e moral de toda uma nação. Por isso, ele permaneceu firme e não se intimidou diante das ameaças. Que assim sejamos nós, eu e você, envolvidos. Não sejamos intimidados pela cara feia da oposição, mas que a gente continue executando, realizando a grande obra que o Senhor nos confiou, sem intimidação e sem temor. Então, líderes de oração não temem ameaças. Terceiro lugar, líderes de oração são fiéis ao Senhor. Neemias 5, de 6 a 11, Neemias ele dá um relatório de como ele se portava enquanto líder, governador da província ali, não só no tempo, né, da reconstrução dos muros, mas depois. Ele ficou ao todo 12 anos governando a província ali. E ele fala, né, os antigos administradores, eles oprimiam as pessoas, né? E também haviam desvios na conduta social do povo, irmãos que emprestavam irmãos judeus, cobrando juros, tomando irmãos judeus como escravos, né? E Neemias diz: mas eu e os meus subordinados diretos não agíamos assim, né? Então, líderes de oração são fiéis ao Senhor. Havia uma palavra de que hebreus não deveriam tomar escravos do mesmo povo, hebreus como escravos, né? Havia também uma palavra que hebreus não deveriam emprestar a juros a outros irmãos hebreus. Então Neemias era fiel em tudo isso. No momento em que ele poderia tirar vantagem da fraqueza dos outros, ele não fez isso. Ele foi fiel a Deus e a sua palavra e promoveu justiça social enquanto líder. Que sejamos nós assim também. Então, líderes de oração são fiéis ao Senhor. Em quarto lugar, líderes de oração, eles restauram a fidelidade do povo de Deus. Da mesma forma como ele deu o exemplo, ele e seus subordinados mais diretos, ele exortou o povo para que também fosse fiel ao Senhor, voltasse ao cumprimento dos mandamentos e das ordenanças. Então, com relação, né, aos dízimos e ofertas, Neemias capítulo 13 é um relatório completo de tudo aquilo que Neemias promoveu de restauração da fidelidade ao povo. Com relação aos dízimos e ofertas para suprimento da casa de Deus, do serviço dos levitas, do templo, né? Fala também da guarda do sábado, né? Para que as pessoas não vendessem nem comprassem no sábado. Fala também do casamento somente entre hebreus, né? Para que não houvesse mistura e contaminação. Justamente eles estavam voltando de 70 anos de cativeiro, causados por essa mistura que trouxe contaminação espiritual. Então Neemias restaurou o zelo e a fidelidade do povo quanto a isso, e também quanto ao serviço dos sacerdotes, tal como o Senhor havia ordenado. Alguns sacerdotes haviam saído das suas cidades, dos seus postos, e Neemias promoveu a restauração. Então Neemias, como um homem de oração que era um líder de oração, ele restaurou a fidelidade do povo de Deus. Em quinto lugar, líderes de oração motivam suas equipes. Neemias 8, de 9 a 10, é o texto clássico tão conhecido que traz uma verdade espiritual e eterna sobre a alegria do Senhor. O povo estava contrito, né? Assim, chorando por conta da leitura do livro da lei e com certeza a consciência sendo assim, acusando de que eles estavam fora do cumprimento da palavra, e aí eles passaram a chorar. Mas ao mesmo tempo a palavra ela veio para restaurar o povo.
Então Neemias disse, olha, nada de choro, nada de lamento, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, sim, era um momento de quebrantamento, era um momento de confronto, mas ao mesmo tempo, a alegria do Senhor era mais importante e fundamental para eles, em especial naquele momento em que eles já estavam enfrentando uma enorme, imensa oposição dos inimigos, dos adversários ao redor. Eles não podiam abrir mão da alegria. Então Neemias exortou o povo: a alegria do Senhor é o que vai nos fortalecer neste momento. E eu declaro isso também 2.600 anos depois para você que está me ouvindo hoje. A alegria do Senhor é a minha força, é a tua força. A alegria do Senhor continua sendo o remédio, a salvação para momentos difíceis de reconstrução, de desafios, de incertezas, como as que nós estamos vivendo hoje. Não abra mão da alegria do Senhor, porque ela te fortalecerá. Aleluia! Receba essa palavra em nome de Jesus. A alegria do Senhor é a tua força. Então, líderes de oração motivam suas equipes. Em sexto lugar, líderes de oração têm um senso de justiça acima do comum, acima da média. Neemias 5, 14 a 19. Neemias aplicou a si mesmo e a sua equipe princípios de austeridade, não fazendo uso dos privilégios do cargo de governador. Aplicou a si mesmo uma política de justiça acima da média. Justiça nos relacionamentos comerciais, trabalhistas, sociais, né? Ele não usou do cargo para benefício e conforto próprio, num momento de tanta escassez e de tanta necessidade do povo. Então, ele tem senso de justiça acima do comum. Ainda que fosse lícito para ele usufruir de alguns benefícios e privilégios do cargo de governador, ele preferiu se nivelar com os demais do povo, para que isso não fosse motivo de desmerecer a obra espiritual e de restauração que ele estava fazendo. Que isso sirva de exemplo para todos aqueles que exercem cargos hoje em dia na nossa sociedade. Dá uma olhada bem ao redor. Digo cargos públicos, cargos eletivos ou cargos eclesiásticos. Dá uma olhada no contexto do povo ao seu redor, né? Será que é moralmente justo que você usufrua de tantos privilégios, tantos benefícios, enquanto tem gente que está suspirando por, vou dar um exemplo, R$50 para comprar uma feira para sua casa, né? Pense sobre isso e reveja as suas posturas de vida. Então, Neemias, um líder de oração, tem senso de justiça acima do comum. Sétimo, líderes de oração fazem da alegria do Senhor a sua força. Aí você vai me dizer, uai, mas você acabou de falar disso no quinto ponto? Eu estou falando de novo aqui no sétimo ponto, né? Parafraseando e ecoando Paulo, né? Na Epístola de Filipenses, quando ele diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, a alegria do Senhor, meus queridos, ela deve ser constante e cada vez mais fortalecida. Não se esqueça da alegria, não se entristeça com as notícias ruins. A alegria do Senhor continua sendo a tua força. Alegrai-vos no Senhor sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Aqui, ainda fazendo paralelo com Paulo, ele estava preso e exortando os irmãos que estavam livres e preocupados com ele para que se alegrassem no Senhor. Porque mesmo a prisão de Paulo física, ela estava redundando, né, retornando em louvor e em testemunho do Evangelho, né? E Paulo diz na Epístola de Filipenses, a minha prisão está estimulando os irmãos que estão livres para que com mais desassombro, né, com mais destemor, continuem pregando o Evangelho. Assim também, querido, nós que estamos neste mundo livre, né, que tenhamos esse destemor de pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, com crise ou sem crise, com guerra ou sem guerra, com petróleo ou sem petróleo, alegrai-vos no Senhor, pregue o Evangelho, em nome de Jesus. Faça da alegria do Senhor a tua força, em nome de Jesus.
Em oitavo lugar, líderes de oração jejuam e intercedem, né? Neemias 8 foi o capítulo da exortação da alegria, celebraram a festa e etc., voltaram para suas casas de coração alegre. Agora, Neemias 9 é um outro tempo, é um tempo de contrição. Coletivamente, a nação toda foi liderada por Neemias, Esdras e outros líderes da sua época para um tempo de jejum, humilhação, oração, confissão de pecados dos seus antepassados e deles mesmos, né? Para que o Senhor se tornasse novamente favorável à terra de Israel que estava sendo reconstruída naquele momento. Talvez seja esse o momento próprio para fazermos o mesmo, não apenas por Israel, mas pelos palestinos, por toda a circunvizinhança, né? Numa perspectiva do Novo Testamento, Efésios, né, diz que Jesus Cristo, em sua carne, desfez a inimizade e de ambos os povos fez um. Que ambos os povos são esses? Judeus e não judeus. Os que eram filhos, né, da aliança por natureza, os judeus, e os que não eram filhos, mas eram bastardos, os gentios. Então, numa perspectiva do Novo Testamento, a vontade de Deus é que haja reconciliação, é que em Cristo, judeus, palestinos, outros povos, de perto e de longe, sejam irmãos, sejam parte de uma grande família, de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. E que esse seja um tempo de contrição e de arrependimento, que a gente jejue, ore, confesse pecados e se humilhe, né? Líderes de oração, eles levam o seu povo a fazer isso. Jejuam e intercedem, clamam por misericórdia ao Senhor dos céus. Em nono lugar, líderes de oração não tiram proveito da liderança para si mesmos. Nós já falamos um pouco sobre isso, eu torno a repetir, Neemias 5, 14 a 16, né? Neemias falou assim, olha, eu não tomei nem comprei terra de ninguém, mas eu trabalhei duro na reconstrução dos muros, eu pessoalmente e os meus servos. Então ele não se nivelava, se considerando acima, superior de todos os demais, né? Ele trabalhava duro tal qual os outros e não tirou proveito nenhum pessoal próprio para sua família, para seus descendentes, a respeito desse tempo de 12 anos de liderança. Tanto que a Bíblia nem fala dos descendentes de Neemias. Tanto que isso foi irrelevante para ele, né? O que importava para ele era cumprir o chamado, o propósito que o Senhor o havia colocado na sua geração. Então, líderes de oração não tiram proveito da liderança para si mesmos. E, em 10º e último lugar, líderes de oração sabem o valor da adoração. Líderes de oração genuínos são adoradores, comprometidos, apaixonados, amantes do Senhor, acima de todas as coisas. Amam o Senhor com toda a sua força, alma, entendimento e coração. Entregam tudo a Ele, corpo, alma e espírito. Então, líderes de oração sabem o valor da adoração. Neemias 12, de 27 a 47. Ao final da grande obra que Deus lhe havia confiado, que era a reconstrução dos muros de Jerusalém, Neemias organizou 2 corais, 2 coros, né, em procissão, cada um percorrendo a muralha de um lado e se encontrando em frente ao lugar onde seria reconstruído o templo, o segundo templo. Então imagine essa procissão de 2 coros cantando, adorando ao Senhor, dedicando a Ele as muralhas de Jerusalém e chegando nessa praça em frente ao templo, essa praça da apoteose, genuína apoteose, glorificação ao Deus dos céus e da terra, em adoração. Então, Neemias sabia o valor da adoração. Líderes de oração sabem o valor da adoração. Então, isso fica de lição para nós. Toda obra que fizermos, vamos celebrar com adoração e dedicar ao Senhor. Vamos selar com unção, graça, presença, manifestação do Espírito Santo as coisas que nós fazemos. Sejam elas negócios, contratos, realizações, tudo. Que a adoração seja a coroa daquilo que nós fazemos na terra.
Então, assim, concluindo essa palavra, 10 princípios de líderes de oração que nós vimos na vida de Neemias. Que a gente possa rever essa palavra, meditar e aplicar em nossa vida. Que a nossa vida de oração seja enriquecida e que ela se revele por meio dos nossos atos exitosos e gloriosos, feitos debaixo da direção, da unção e do poder do Deus Altíssimo, em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, meu Deus e meu Pai, pelos exemplos da palavra que nos inspiram a prosseguir, Pai. Mesmo, Senhor, diante da oposição, diante da escassez, diante dos desafios, diante até mesmo da rebeldia e da incompreensão de pessoas próximas a nós. Nós queremos ser como Neemias, comprometidos com a oração, orando antes, durante e depois de tudo que fizermos, sensíveis ao Teu Espírito Santo, para que aquilo que falarmos, fizermos, pensarmos, direcionarmos, tenha a marca da Tua graça e da Tua unção, do Teu poder. Assim nós oramos e clamamos para que o Espírito Santo amplifique esta palavra no coração, nas mentes, nos ouvidos de cada um que a ouvir, os de perto e os de longe, Pai. Que cada um possa experimentar o poder desta vida de oração em suas realidades. Assim nós oramos pela paz de Jerusalém, como diz a Tua palavra no Salmo 122, versículo 6. Oramos pela paz dessa cidade, desses muros que foram ali reconstruídos. Ó Deus, hoje não mais muros físicos, apenas um pedacinho, mas são muros espirituais. Que o Senhor continue guardando e protegendo Jerusalém, a terra de Israel e toda a sua circunvizinhança. Oramos para que o cumprimento da palavra de Efésios, capítulo 2, se realize. Que toda inimizade, todo desamor, todo ódio, toda agressão se dissolva em nome de Jesus e que o Messias, Jesus, seja revelado aos judeus, aos palestinos, aos demais povos da região, aos estrangeiros que vão ali, Senhor, ó Deus, morar ou realizar outros trabalhos, em nome de Jesus, que Jesus seja revelado. Aleluia, e que toda inimizade caia por terra. Oramos por paz em Jerusalém, em Israel, na Palestina, no Líbano, na Síria, nos arredores, no Egito, na Jordânia, em nome de Jesus, e que a glória do Senhor se manifeste mais e mais. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos e te bendizemos com louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido, muito obrigado por ouvir essa palavra, por ter a paciência de me suportar em amor mais uma vez. Nós retornamos há 2 semanas atrás com as nossas meditações bíblicas e vamos seguindo de 2 em 2 semanas, sempre às segundas-feiras de manhã cedo. É uma palavra viva para a tua edificação. Se você gostou dessa palavra, assine o nosso canal, Novo e Vivo Caminho, 1972, está aí, né? Você vai passar a receber as palavras e tudo mais que nós temos compartilhado da nossa vida. E se essa palavra fez sentido para você, compartilhe com pelo menos 2 pessoas do teu convívio, que possa edificar outras pessoas também. Amém? Tenha uma excelente semana, cheia da graça do Senhor, cheia de revelação, cheia de amor de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família. Em nome de Jesus, e seja luz.